Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia, onde a gente vai estar falando agora de recursos minerais do continente americano e do continente africano. A gente, nas aulas anteriores, havia falado sobre os aspectos naturais, né, dos dois continentes. A vegetação, né, o clima, o relevo. Agora a gente vai estar entrando em recursos minerais, né? O que eles dispõem, o que esses dois continentes dispõem de recursos minerais, tá? Então, começando lá. Principais recursos do continente americano. A gente sabe que os continentes, né, tanto americano quanto africano, têm inúmeras diferenças entre si, né? Tem características, claro, marcantes em comum, tem muitos recursos naturais em comum, só que a gente sabe também que existem muitas coisas, vamos dizer assim, principalmente no aspecto de recursos minerais, muitas diferenças entre os dois continentes, né? Começando pela América do Norte, tá? Pelo continente americano. Existem muitas jazidas tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, jazidas de minério de ferro, de manganês. Existem petróleo, gás natural, cobre, níquel. Tudo isso aí fez muita diferença no processo de industrialização. Então, lá no início da industrialização do continente americano, todas essas jazidas que existiam no continente fez uma grande diferença para alavancar, né, todo o processo de industrialização, tá? A gente vai ver também que a produção de petróleo na América do Norte, ela está localizada no Ártico, né, ali no Alasca, e no Golfo do México. E toda essa produção petrolífera, né, estadunidense tem crescido com a modalidade do petróleo do xisto. Só que isso gera muita polêmica. Por quê? Porque acontecem muitos impactos ambientais por causa de todo esse processo, né, de extração desse petróleo. E a gente sabe que quanto mais petróleo, né, o país dispõe, vamos dizer assim, ele, claro que ele vai exportar, ele vai ter, economicamente falando, uma boa garantia. Só que acontece o que também? Os impactos ambientais através do petróleo, eles vão ser muito grandes, tá? Na América do Norte também existem muitos recursos florestais, tá? No Canadá, por exemplo, tem muitas florestas, né, cobertas por coníferas, né, onde a indústria de papel é altamente desenvolvida. Então, também é um tipo de recurso, né, um recurso natural, que são, vamos dizer assim, as florestas, né, a utilização das florestas de coníferas na produção de papel, tá? Em virtude, por exemplo, de grande presença da floresta ali na região, né, no continente americano, com algumas exceções, lógico, esses recursos florestais eles são, economicamente falando, muito relevantes, né, do que a produção de minérios. Então, mesmo tendo florestas, mesmo tendo presença, né, de florestas natural e de extração de toda essa floresta, ainda não é a mesma coisa que os recursos minerais, né? Ainda é bem menor, vamos dizer assim, tá? A gente vai ver também que no Chile, tá? Que o Chile ele é o maior exportador de cobre do planeta, né? Existe muito cobre. E ele também, por causa, vamos dizer assim, dessa existência do cobre, ele consome muito também, né? E esse produto que vem desse país, que é produzido em grande parte nas empresas transnacionais. O país também explora muitos recursos como excrementos de aves, matéria-prima para fertilização, sal mineral para utilização de fertilizantes e tudo mais. Então, o Chile, hoje em dia, ele é o maior exportador de cobre do planeta, né? Mais de um terço do consumo, né, mundial provém desse país, quer dizer, todo o mundo precisa do cobre que é produzido no Chile, tá? E o país também explora muitos recursos, né? Muitos recursos, vamos dizer assim, excrementos de aves, ou seja, estercos, né, à base de aves,
eles ainda utilizam muito a matéria-prima, vamos dizer assim, tá? A posição do Chile, vamos dizer assim, que é o que a gente vai ver agora nesse mapinha, a posição do Chile em 1879 até 1883 era muito conflituosa, né? E nessa época, vamos dizer assim, gerou a Guerra do Pacífico. Por quê? Porque o Chile, ele, como a gente já acabou de dizer, ele é um grande produtor de cobre, né? Já era um grande produtor de cobre nessa época. E o que acontecia? Regiões, né, como a Bolívia e o Peru, eles queriam territórios do Chile, né, por causa do cobre. Então houve aqui nessa região uma guerra que ficou denominada de Guerra do Pacífico, nessa data aqui, né, nessa época aqui. Nessa região, nesse pedacinho aqui, ficava um porto, né? Então o que acontece? Todo o cobre que era retirado daqui era muito, para ser retirado dali era muito fácil, porque era só chegar aqui no porto e era transportado para outros locais, né? Então essa região do Chile era muito visada, tanto pelo Peru quanto pela Bolívia, né? Então houve um confronto aqui, uma guerra, em função disso aí, tá? Só que o que aconteceu? A gente pode perceber que com o decorrer, vamos dizer assim, do tempo, né, desde 1879 até 1883, essas fronteiras, vamos dizer assim, por ter muito valor econômico, né, a disputa por esse território resultou nesse conflito que a gente acabou de dizer, né, que foi a Guerra do Pacífico, onde o Chile ele derrotou a aliança formada por Bolívia e Peru, né, porque Bolívia e Peru eles se uniram para contra-atacar o Chile, né, por causa do recurso lá e por causa da disposição que o país tinha para a saída do mar, no caso o porto aqui, né. Só que o que aconteceu? Como o Chile venceu, o que aconteceu? Bolívia ficou sem saída para o mar, né? Então, para a Bolívia foi um grande prejuízo essa guerra aqui, tá bom? Continuando lá, falando ainda da Bolívia, as exportações de minérios são a principal fonte, né, das divisas externas do país. Então, mesmo não tendo saída para o mar, vamos dizer assim, o valor que é exportado do país vem da onde? Vem de grande produção, né, de minérios, tá? Existe muita prata, existe também, destaca-se o gás natural dessa região, tanto que o Brasil ele importa gás natural da Bolívia, tá? Tem o gasoduto, tá? Que chama-se Brasil-Bolívia, né? Por quê? Porque nós importamos muito gás natural que vem da Bolívia, tá? O Equador e a Venezuela são também importantes produtores de petróleo, né? Eles têm muitas reservas de petróleo, são, vamos dizer assim, as maiores do planeta, está nessa região do Equador e da Venezuela. E eles são países também que integram, vamos dizer, fazem parte, né, dos países exportadores de petróleo, que se chama OPEP, tá? Então essa entidade aqui, ela tem o objetivo de coordenar, exportar, né, e ficar, vamos dizer assim, equiparando os preços do produto no mercado internacional. Então Equador e Bolívia, por ser grandes produtores, né, de petróleo, eles fazem parte vamos dizer, dessa entidade aqui, tá? A Colômbia agora. A Colômbia e o Peru tendem a se sobressair por recursos naturais não minerais, né? Então, o que acontece? Colômbia e Peru não tem tantos minerais, tantos recursos minerais. Então, as grandes extensões, né, de terras ocupadas pela floresta amazônica, a Colômbia apresenta solos e clima extremamente adequados para a produção de café. Já o Peru conta com específicas e muitas águas oceânicas ali próximo à sua costa e produz muito pescados, né? Então essas condições que surgem, tanto a Colômbia, né, com a disposição de terra, plantando, né, e sendo um grande produtor de café,
O Peru também sendo um grande produtor de pescados, né? Então eles exportam muito café, no caso da Colômbia, e Peru exporta muitos pescados. Quando a gente fala da África agora, falando de recursos naturais da África. A África, ela não é tão, vamos dizer, não se sobressai tanto na questão de recursos minerais, né? Ela não tem tantos recursos minerais quanto a América, quando a gente estava falando da América, tá? Enquanto a região norte da África se sobressai por causa do petróleo, né? No extremo oposto, que é a África do Sul, existem reservas de ouro, carvão, prata, diamantes e outras pedras preciosas. Tiveram também na região da África, tanto na África subsaariana quanto na África do Sul, muitos conflitos, muitas guerras por causa desses tipos de minérios, da prata, do diamante, de outras pedras preciosas, tá? Só que, vamos dizer assim, o norte se sobressai pelo petróleo, o sul da África, ou da África subsaariana em direção ao sul, se destaca pela produção de alguns tipos de minérios, né? Só que a maioria dos minérios são em decorrência de pedras preciosas, vamos dizer assim, né? A mineração de diamantes também ganha notoriedade dos países vizinhos da região, como Botsuana, Lesoto, Namíbia, né? Que são países um pouquinho mais distantes, mas também Serra Leoa, que fazem parte da mineração de diamantes. Então, nessas regiões aqui, ó, Serra Leoa, República Democrática do Congo, houve muitos conflitos em decorrência por exemplo, da retirada, né, de diamantes da região. Então, só dando mais uma resumida aí, né? Como a gente estava falando, a África ela não dispõe de muitos recursos minerais, tá? Os recursos minerais a gente acabou de falar aqui, né, que é pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, recursos diferentes, né, do norte e do sul, só que ela se destaca bastante pelas florestas, né? A floresta do Congo, por exemplo, né, que é uma área tropical, que é uma das maiores áreas tropicais do mundo, né? Outras florestas que têm uma exuberante, vamos dizer assim, concentração, né, de vegetais, grandes primatas também, né, muitos animais que só existem na região africana, algumas áreas florestais também, elas sofrem muita pressão demográfica, né, decorrente do crescimento da população. Então, a falta de planejamento na expansão das áreas de cultivo, na extração da vegetação, na ausência de outros minerais, fazem com que aconteça uma pressão demográfica, ou seja, a população ela está muito inserida naquelas regiões, né? Então, acontece o que com isso? Redução das áreas florestais em decorrência da pressão demográfica, ou seja, em decorrência da população, né, que vai para aquela região ali, tá? Então, acontece uma redução das florestas em decorrência da população, da pressão da população, tá bom? A gente vai ver também na África, acontece muito tráfico, né, de animais, né, como acontecia, né, lá no início das colonizações, tráfico negreiro, né, que ocorria lá na costa africana, né, hoje em dia acontecem ainda alguns tipos de tráficos de animais que só existem na África, algumas pressões, vamos dizer assim, de algumas tribos africanas com as outras, alguns conflitos, tá? Mas seria isso aí, tá? Então, até a página 32, a gente, retomando lá, falando um pouquinho sobre os recursos minerais, os recursos vegetais, né? Todos os recursos naturais, tanto do continente americano quanto do continente africano, tá? E a diferença deles é basicamente a quantidade, vamos dizer assim, né, de recursos, né? A África se destaca muito mais na área de recursos vegetais, né, quanto
de pedras preciosas, né, diamante, ouro e tudo mais. Já o continente americano, ele se destaca na produção de petróleo, de ferro, de níquel, de outros tipos de minerais e também um pouquinho lá na área de florestal, né, na área florestal, na área de extração de florestas, tá? Então, até a próxima aula.